Mas eu proponho que a gente vá para Brasília. Importante a gente ter um raio-x da capital federal, até porque lá o termômetro está explodindo, para ser sincero. E é lá onde uma comitiva de senadores, pessoal, vai partir rumo aos Estados Unidos para tentar negociar, através de canais diplomáticos, driblar de alguma forma ou amenizar o impacto do tarifaço de 50% imposto pelo presidente Donald Trump, meros 8 dias até ele ser efetivado. Isso tudo também querendo advogar sobre a importação de produtos brasileiros de empresas americanas. A concreto pode ser muito afetado. Aline Beckett, nossa repórter Aline Beckett, tem mais informações. Minha querida Ali, bem-vinda. Me conta aí, quem é que está escalado para essa comitiva e qual a estratégia aí, preliminar dessa equipe que foi escalada? Vamos lá. Oi, André, bom dia para você, bom dia a todos no estúdio, a todos que nos acompanham. Olha, a gente brinca aqui que a palavra tranquilo, ela é proibida, né? Justamente porque quando falam isso, aí explode. Enfim, o grupo de senadores, a comitiva da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal está organizando, então, essa missão aos Estados Unidos para poder tentar articular junto ao parlamento americano, as autoridades americanas ali para tentar buscar uma solução em relação à tarifa que foi imposta por Donald Trump sobre os produtos brasileiros de 50%. Essa viagem está prevista para acontecer entre os dias 28, 29 e 30 de julho e hoje eles terão às 11 horas da manhã, daqui a meia hora, uma reunião com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Essa reunião, eu apurei que ela vai acontecer por videoconferência às 11 horas da manhã. Eles se preparam para essa reunião, até porque ela será a única possível antes da viagem de semana que vem. Então, eles articulam essa missão agora aos Estados Unidos, reforçam que essa missão está sendo prevista desde abril deste ano e conta com o apoio técnico do próprio Itamaraty, do Ministério de Relações Exteriores e também do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, que é gerido pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que faz aí toda essa linha de frente das articulações e das negociações com o setor produtivo, os setores que serão mais afetados aqui no Brasil e também com as autoridades americanas. Mas quem não gostou muito dessa comitiva, da ida dessa comitiva aos Estados Unidos, foi o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, publicou uma nota pública ali em suas redes sociais. Ele tenta se desvincular dessa comitiva de senadores, classificando essa iniciativa como um gesto político vazio e fadado ao fracasso. Ele afirma que os parlamentares não falam em nome de Jair Bolsonaro e acusa-os de buscar uma vitória diplomática, enquanto ignoram a situação, as questões institucionais do Brasil. E aí, no caso, ele se refere ao Supremo Tribunal Federal. Ele diz ainda que essa é uma tentativa de interlocução que é ilegítima, pois o país não retomou as liberdades fundamentais, como a liberdade de expressão e o fim das chamadas perseguições políticas. E aí, por fim, nessa nota, ele chega a mencionar que até simpatiza com essa ideia de que eles venham, no caso, para os Estados Unidos, para que eles contestem ali o que, segundo ele, não há sequer o início de uma discussão sem anistia ampla, geral e restrita. Essas foram as palavras de Eduardo Bolsonaro sobre essa comissão, essa comitiva que está para ir aos Estados Unidos na semana que vem. A Comissão de Relações Exteriores é presidida pelo senador Nelsinho Trade e esse grupo de senadores vão aos Estados Unidos especificamente com esse objetivo, é o que eles sinalizam, falar sobre o tarifaço com as autoridades americanas para ver se consegue buscar alguma solução junto ao que já está acontecendo em relação às negociações do Dr. Geraldo Alckmin aqui do Brasil. Eu volto com você. Aline Beckett, sempre precisa, panorama completo aí, situação complexa para dizer o mínimo, né? A gente agradece a sua presença aqui, bom trabalho em Brasília. No momento que agora sim estamos de volta também para todos os ouvidos atentos aqui, sintonizados na rede Jovem Pan de Rádio Morning Show segue a todo vapor, repercutindo aí um movimento, desesperado ou não. Eu tenho uma frase que eu adoro também do eterno Tom Jobim, que dizia: minha maior inspiração é o prazo. E o prazo, 8 dias até que essas tarifas entram em curso, senadores de alguma forma tentando se arregimentar e estabelecer algum canal diplomático aí com os Estados Unidos, tentando assessorar o Mauro Vieira, que, em última análise, né, David de Tasso, é o chanceler brasileiro, responde ali pelos canais oficiais do Itamaraty, do Instituto Rio Branco. Enfim, ainda assim, o Eduardo Bolsonaro, querendo ou não,
ele com certeza tem mais proximidade com pessoas com poder de decisão e de influência no entorno do presidente americano, muito mais que qualquer senador poderia ambicionar ou realmente ansiar nesse momento, né? Mas tá gerando... É dado da realidade. Tá gerando um racha na direita, né? Porque algumas pessoas, até quando os parlamentares, durante a comissão ontem na Câmara, apresentaram ali a bandeira em apoio ao presidente americano, isso já gerou uma discussão tremenda nos bastidores. As pessoas, os parlamentares até chegaram a discutir sobre isso, dizendo, olha, essa não era a pauta, esse não era o foco. E aí vocês trazer essa narrativa de que estão a favor do presidente americano, sendo que a gente está brigando contra o tarifaço, e até algumas pessoas também estão contra o Eduardo Bolsonaro pelas medidas que ele tem tomado nos Estados Unidos, dizendo que ele está sem controle. Então, já há esse racha na direita. E a gente relembra também que o Eduardo Bolsonaro, ele criticou o Tarcísio de Freitas, que quis também ter um protagonismo em relação a isso para tentar resolver toda essa crise. E agora os senadores se articulando também, porque é o papel, né, do parlamento também, para que possa, de alguma forma, tentar intervir contra as tarifas que, conforme você disse, 8 dias já estamos aí prestes a receber toda essa carga dos Estados Unidos em relação às exportações. Agora, Zagarino, vou te acionando aqui também, porque claro que são contextos diferentes, mas não deixa de ser aqui o nosso vizinho ao norte. Não tão ao norte, mas eu me refiro à Venezuela. Hoje a gente vê a oposição que por muito tempo tentou articular pressão dos americanos para tentar fazer com que o regime chavista ali tombasse. Hoje Maduro super poderoso. Claro que são contextos diferentes, mas não necessariamente essa influência americana realmente vai às vias de fato e conseguir, enfim, de fato, avançar o pleito da oposição dentro do determinado país. A Venezuela ainda é um exemplo disso. O Brasil é diferente. Talvez, não lembro se o Guaidó tinha o tal Guaidó, Marina Corina, o Capriles, em algum momento, poderiam ter tido acesso que o Eduardo Bolsonaro teve a nível pessoal, íntimo, de afinidade com pessoas decisoras ali no governo Trump, mas não deixa de ser uma espécie de caso que serve como uma cautela, né? Ou pelo menos um aviso aí da história recente. Sim, mas aí teríamos que fazer uma análise, comparar a Venezuela mais próximo de Cuba e eventuais embargos, medida drástica do governo americano para, de fato, intervir no Estado, que é uma democracia relativa, como já disse o atual presidente da República, na Venezuela, do que, de fato, comparar com o Brasil. O Brasil, ele tem uma democracia muito mais sólida. Nós temos poderes que não estão se entendendo muito bem, mas eles estão devidamente constituídos. E a decisão de Donald Trump, ela é com um intuito geopolítico e se faz de forma econômica para a sua proteção. Da mesma forma que ele fez com a Índia, que ele fez com a China, que ele fez com o Japão, que ele fez com o Reino Unido. A única diferença é que, envolvendo a questão política, Eduardo Bolsonaro se aproveita da situação, estando nos Estados Unidos, com uma proximidade com a Casa Branca, para tentar fazer pressão diante das atrocidades jurídicas que vem acontecendo no Brasil e com a perseguição ao seu pai e ex-presidente da República. Então, a gente não pode misturar. Agora, a frase que o Eduardo Bolsonaro disse, que essa comitiva de senadores está fadada ao fracasso, você pode não concordar, mas a análise política dele está correta. Por quê? Quem deveria estar tomando frente e lidando com essa situação é quem gerou o problema, é o causador, que é o Lula. E onde está o Lula? Está no Chile, supostamente ali defendendo a democracia com os países vizinhos. Colocou essa bucha na mão do Geraldo Alckmin e, em conjunto com os senadores, vai tentar negociar. Não é tão simples. O Japão demorou meses para conseguir fazer uma negociação com os Estados Unidos, que saiu hoje. Que, inclusive, sabe o que aconteceu? Foi o maior investimento da história do Japão nos Estados Unidos, depois de uma negociação de também uma taxação. Então, agora é hora de chamar os adultos à mesa. Cadê os adultos? O presidente Lula está lá no Chile conversando de salvar a democracia. Não, mas peraí. O Zagarino, ele utilizou um termo que eu acho muito adequado, embora para outra coisa, que é atrocidade. Entre nós, é uma atrocidade que o Eduardo Bolsonaro se coloque como um grande articulador político, se coloque manifestando aí o seu descontentamento com a ida de uma comitiva aos Estados Unidos, tentar aliviar um enorme problema para o Brasil.
Veja, você mesmo, Zagarino, coloca que a gente não deveria estar misturando a questão política com as tarifas impostas. Quem fez isso foi o presidente Donald Trump. Então, cabe a nós, de alguma forma legítima e diplomática, tentar reverter essa situação. Se não mandasse uma comissão, aí sim a gente teria um problema ainda maior. Geraldo Alckmin, além dele ser um excelente articulador, ele é o vice-presidente do Brasil. Até concordo que isso deveria ser feito diretamente, pessoalmente, pelo presidente Lula como a maior autoridade do país. As razões dele para isso, não sei quais são, mas fato é essencial que uma comitiva vá até lá tentar negociar. E se o Eduardo Bolsonaro se coloca como um grande representante brasileiro nos Estados Unidos, com contatos maravilhosos, me diz por que raios este homem não está se colocando à disposição para fazer essa negociação, para fazer essa interlocução. Lembrando que essas tarifas vão prejudicar o Brasil como um todo, e não só quem não gosta do pai dele. Porque não é nem ele, não é nem o Eduardo Bolsonaro, muito menos os senadores. Quem tem que fazer isso é o Ministério das Relações Exteriores, é o Itamaraty, com os chanceleres, com os embaixadores. Mas não é o Senado. Mas peraí, ele chama... Esse trem já saiu da estação, como diria meu falecido avô. Então, mas a situação que está posta é a seguinte, parece que o Eduardo Bolsonaro está tentando atrair o protagonismo para si, basicamente descartou qualquer chance de composição interna, está tratando a situação aqui de alguma forma costurar isso internamente como uma situação irrecuperável para ele próprio e focado só nessas articulações e conexões que ele tem, tentando até afastar qualquer protagonismo de qualquer agente político, inclusive do governo federal aqui no Brasil. Isso é uma constatação do que está posto. Nesse primeiro impacto, a gente está vendo o afegão médio que está nos ouvindo tem canalizado a ira dele ao Eduardo Bolsonaro mais do que o próprio PT nesse primeiro momento. Mas a aposta dele é que, em se dando desgaste e 18 meses da eleição do ano que vem, o cidadão médio, já com a inflação batendo, desemprego escalando, ele vai olhar para quem em Brasília? O governo Lula com incapacidade de articular e, de alguma maneira, assim, fortalecer a sua narrativa. Mas, André, só o tempo dirá se isso vai dar certo ou não. Se você me permite aqui, eu queria trazer também, Zagarino, o fato que a senadora Margarete Busetti, do PSD do Mato Grosso, ela que afirmou que o Eduardo Bolsonaro é o culpado por toda essa crise gerada e, ao ser questionada por repórteres, ela classificou como abuso que o próprio deputado licenciado Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos e disse ainda que a culpa do Bolsonaro estar de tornozeleira desse moleque, aqui eu fecho aspas aqui, palavras dela. Então, enfim... Você sabe, André? Vamos, Zagarino. Então, eu vou contigo aqui, a gente já vai com o Mano também, a gente segue... Só para dar um ponto de vista diferente para quem está nos ouvindo. Eu acredito que nós estamos, a mídia e todos os brasileiros que estão acompanhando esse caso, dando um protagonismo para o Eduardo Bolsonaro que ele não tem. Ele não tem, gente. As medidas de Trump não têm relação direta com o Eduardo Bolsonaro, porque ele está na mídia se aproveitando dessas medidas, dizendo que a comitiva não vai funcionar. Ana, eu concordo com você, só que quem tem que fazer isso é outro órgão responsável. A gente está dando um protagonismo para o Eduardo que ele não tem. Ele não tem Eduardo é um mentiroso. É isso que você está falando. Eduardo é um grande mentiroso. Pode ser que seja, porque ele não tem. Agora, o que pode ser que seja. Ou você acha que ele é um grande mentiroso, ou um grande articulador. Um grande articulador. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem articulação. Então, o Paulo Figueiredo, que é o jornalista que está lá fazendo a mesma coisa, com os mesmos contatos, fazendo as mesmas publicações, ele é o culpado também? Mas o presidente faz menção à família dele. Eu queria entender sua visão. Eduardo Bolsonaro é um grande articulador ou é um grande mentiroso? Eduardo Bolsonaro está se socorrendo das medidas que ele tem próximo a ele, mas que não afeta diretamente as decisões de Donald Trump. As decisões de Donald Trump são geopolíticas, têm mais relação com economia e poder global do que, de fato, com política brasileira. Quem é Eduardo Bolsonaro para Donald Trump? Pelo amor de Deus, que protagonismo é esse que vocês estão dando isso para ele? A relação é Brasil e Estados Unidos. Agora, temos que resolver em termos econômicos, ponto final. Agora, com todo respeito aqui à senadora Busetti, é a primeira vez que provavelmente o Brasil ouviu o nome da senadora aqui. E, claro, ela acabou entrando no lugar do Carlos Fávaro, que hoje em dia é ministro da Agricultura do governo Lula, e ela, nessa posição, está querendo
ecoar essa narrativa de que, de fato, todo o culpado por essa encalacrada toda são tão somente os bolsonaros, mas tentando entender um pouco da perspectiva do próprio deputado licenciado. Porque descartá-lo ou tratá-lo apenas como um doido, sem poder, ou um grande superpoderoso, acho que é um desserviço aqui nesse momento. Ele abriu mão de uma eleição provável para o Senado por São Paulo ano que vem. Ele era presidente da Comissão de Relações Exteriores. Era um deputado influente. Ele basicamente descartou qualquer composição interna, qualquer perspectiva disso e foi fazer o que lhe restava. Julgando sim ou não, acho que o primeiro impacto na opinião pública brasileira é contrário, é negativo, mas, enfim, é uma estratégia que pode reverter em algum momento. Esse julgamento ainda está aberto, só o tempo dirá. David. Sem dúvida. Mas você está usando uma expressão que a gente até estava debatendo na redação, André, sobre Eduardo Bolsonaro ser um deputado licenciado, porque a licença dele acabou no domingo. Então é o quê, então, meu a partir de agora, é o quê, meu amigo? Ele é deputado... Fujão. Não, mas... Você para de arrumar essas confusões. O João vai ver você aí daqui a pouco. Ele é deputado, mas a partir de agora começam a contar faltas dele. Então é até errado a gente dizer que ele... ainda, né? Então não vai ter falta agora. Mas quando acabar o recesso... Aí ele vai ser um deputado faltoso. Exatamente, mas ele não é mais um deputado licenciado. Só que fato é que articulações estão rolando sim em relação ao Eduardo Bolsonaro, porque até ele está sendo cogitado para alguns cargos em secretarias estaduais do governo. Santa Catarina já negou, mas lá do Rio de Janeiro já há essa articulação. O Cláudio Castro estaria aí vislumbrando já o Senado, né? E com isso ele se aliando à família Bolsonaro para que elegesse, então, o Eduardo Bolsonaro como secretário de Relações Internacionais. O secretário é AD. Exatamente. Só que tem uma questão envolvendo tudo isso. Ele não pode tomar posse porque existe uma lei na Alerj que estabelece que você só pode ser empossado... Na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Isso. Você só pode ser empossado de um cargo caso você compareça à posse presencialmente. Então já há essa articulação para mudarem a lei para que ele possa assumir o cargo nos Estados Unidos. Aí o Cláudio Castro precisa também fazer uma amizade novamente com o Bacelar. É o tchau querida 2.0, né? É o presidente da Alerj para mudar a lei e aí assim o Eduardo Bolsonaro poder assumir o cargo. Olha a confusão. Isso é um negócio assim que subordina o funcionamento das instituições completamente ao interesse privado personalíssimo de agentes políticos que estão viajando na própria egolombra, esquecendo qualquer interesse público. É surreal que a gente veja uma articulação como essa, que isso seja sequer aventado como uma possibilidade. Você mudar a lei de um estado para tornar um cara que nem vai pisar no estado, que sequer hoje tem domicílio eleitoral no Rio de Janeiro, porque é deputado por São Paulo. Mas vai virar secretário AD para não perder mandato. Vamos botar a bola no chão. O próprio... David, contextualizar só rapidinho, André. Pode ir lá. Porque assim, aí seria uma forma de blindá-lo. Então ele poderia continuar no cargo sendo deputado, porque aí ele sai, né? Aí ele estaria licenciado para o cargo de secretário. Agora, aí fica a pergunta aqui. A gente quer realmente uma solução concreta, pragmática, para tentar evitar esse soco no estômago da nossa economia, faltando menos 8 dias, ou queremos uma vitória narrativa? A minha versão mais sincera, se eu for jogar limpo aqui, como eu tento a cada momento que eu estou aqui nessa posição com a nossa audiência, é que realmente nossos representantes estão muito mais interessados numa vitória narrativa e nesse contexto pré-eleitoral, naturalmente. De todos os lados. De todos os lados, absolutamente. E nesse momento, quem desponta com uma vantagem, por mais que discreta, acho que está até sendo superdimensionada pela imprensa, porque a política é como as nuvens, você olha está de um jeito, daqui a pouco você olha está completamente diferente. É sim o governo federal, porque é de fácil compreensão para até o afegão médio, brasileiro médio, olhar um deputado licenciado do outro lado do planeta, articulando em tese para punir o seu próprio povo. Isso pegou em algum grau, pode até ser a impressão majoritária, não sei se sustenta com o tempo, dado que todo mundo tem culpa no cartório e está nesse jogo de ação e reação permanente de todos os lados. Agora, é importante a gente levar tudo isso em consideração e principalmente o componente da judicialização da política, que é a grande praga que vem assolando esse país, até porque o senador, na verdade deputado federal, ex-senador pelo PT, o Lindbergh Farias, já acionou o STF para tentar ali cortar pela raiz qualquer tentativa nessa mirabolância
que o próprio David acabou de descrever, de nomeação do deputado federal Eduardo Bolsonaro para cargos estaduais e assim manter os privilégios e o cargo dele em algum grau, né? É uma medida cautelar, né? O Lindenberg recorreu ao STF com essa medida cautelar, querendo impedir que isso aconteça. Mas, no fim das contas, a gente vê essa articulação sendo feita não em favor do Brasil, mas em favor de cargos. Porque, conforme eu já disse, o Castro tem interesse ao Senado. Aí, se ele conversar com o Rodrigo Bacelar, que é o presidente da LERJ atualmente, que também tem a pretensão de concorrer ao Executivo no Rio de Janeiro, e eles estão brigados, é importante a gente frisar isso, por causa da nomeação do secretário de Meio Ambiente, tem uma treta entre eles, aí eles conversariam, fariam toda essa articulação para nomear o Eduardo Bolsonaro e assim trazer benefícios próprios. E aquela história do Bessias, né? Exatamente, obrigado. É por isso que eu gosto desse programa aqui, isso aqui que é um time que está entrosado. Lembramos do caso Bessias, Gilmar Mendes vetando a nomeação pela presidente Dilma Rousseff do presidente Lula. Lembramos também Michel Temer tentando nomear Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho, não rolou. Próprio Jair Bolsonaro tentando nomear o Alexandre Ramages ali para comandar a Polícia Federal, não rolou também. Então não é de hoje. E aí eu entendo você do outro lado, sinceramente, meu caro ouvinte telespectador, se perguntando por que votar então? Por que votar? Sinceramente. Dá para entender. Dá para entender. Porque o deputado dá para entender. Mandato, né? É verdade. Olha esse mano. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez, meu amigo. Não, esse mano tá arisco hoje. Mas dá para entender. O problema da judicialização da política, acho que os 5 aqui estão nesse coro. Né? Sempre foi muito importante, desde Tocqueville, o poder contra-majoritário do judiciário. Por quê? Porque a democracia liberal não é a tirania da maioria. Justo. Então, nem tudo na democracia tem que ser com base no voto. É preciso ter a lei como fundamento do espírito público, do interesse público, para que as decisões sejam tomadas com base em princípios e não com base em interesses de ocasião. É evidente que a nomeação de um secretário, cujo propósito da nomeação é permitir ele a manter um mandato de deputado federal, é um evidente desvio de função. Porque a função de um secretário, obviamente, é corresponder aos interesses da secretaria para a qual ele vai ser nomeado. Assim como lá atrás, quando, naquele famoso áudio do Bessias, o propósito de uma nomeação como ministro jamais poderia ser livrar alguém da justiça para ficar com foro privilegiado, que foi o motivo que levou lá atrás o Gilmar Mendes, quem diria, né? A história é muito engraçada com o decorrer. A história é engraçada. A bloquear a então nomeação do atual presidente Lula como ministro da Casa Civil naquela época. Mano Ferreira, eu não vejo tanta graça como você está vendo neste caso. Por que rememorar isso? Zagarino. Não, Zagarino não. Vamos distribuir a bola aqui. É minha. Não, André, eu só chamo a atenção aqui, a gente está comentando desses episódios pretéritos muito semelhantes ao que a gente está vendo agora, para mostrar que, infelizmente, o Brasil ele vem numa derrocada democrática e derrocada de finalidade social a partir do momento em que a gente vê que não é o presidente Lula ou o ex-presidente Bolsonaro, que isso já vem acontecendo e que ninguém toma medidas para efetivamente trazer mudanças na forma como a política está sendo exercida no Brasil. Eu sempre falo aqui que a gente tem um grande problema com relação ao processo democrático como um todo, porque a gente permite, a gente viabiliza que as mesmas pessoas estejam no poder, ora como cargos eletivos, ora como cargos comissionados, mas são sempre as mesmas pessoas e é um pouco aquela coisa que a gente vê de vez em quando na internet, né? Se organizar direitinho, todo mundo se dá bem. Não tem partido, não tem lado, é sempre pensando em si mesmo.